Olá, Jaca Lovers! Bem-vindos a mais um episódio de JacaCast. Eu sou a Ju. E eu sou a Fer. E eu sou o Vitor. E o episódio de hoje é... aquele em que falamos sobre bem-estar. Então é isso, pessoal. O tema de hoje do podcast vai ser sobre bem-estar. Enquanto nós estávamos fazendo o nosso roteiro do episódio de hoje, eu encontrei numa matéria muito legal da Rádio USP, do jornalista José Carlos Simon Fara. Ele fala que o conceito de bem-estar mudou muito ao longo do tempo. No século XVII era algo mais relacionado à saúde, no século XVIII era mais relacionado a algo material. Hoje nós vemos que o conceito de bem-estar está muito mais amplo, né? Por exemplo, ele engloba saúde, questões físicas, emocionais e até o aspecto mental. Então, para começar a pensar e estruturar a nossa discussão de hoje, eu gostaria de saber o que é para vocês o conceito de bem-estar. Vamos lá, Ju. O bem-estar. Para mim, bem-estar é algo que engloba todos os aspectos da sua saúde. Tanto a saúde física, emocional, a sua saúde espiritual, para quem acredita, né? Eu acho que bem-estar trata de você conseguir viver a sua vida se sentindo bem. Tipo, o seu corpo responder aquilo que você precisa que ele faça, sabe? Então, tipo, eu preciso subir 2 andares de escada. Eu quero conseguir subir 2 andares de escada e não morrer quando eu chegar lá em cima, sabe? Pra mim, bem-estar é isso. Eu conseguir fazer as minhas atividades do dia a dia, poder trabalhar, poder sair com os amigos e, tipo, me sentir bem e não ter uma crise de ansiedade, não ter crise de enxaqueca e coisas do tipo, assim. Sair com os amigos, que saudade, hein? Saudades. Nossa senhora, hein? Vocês lembram? Vocês conseguem lembrar desse tempo? Nem sei o que é, mas quase saudades do que a gente não viveu, né, pessoal? Tipo, antigamente a gente saía na rua. Exato. Fogo, né? E pra você, Fer, o que é o conceito de bem-estar para Fernanda Itix? Nossa, depois que você me falou do tema, assim, eu comecei a pensar muito sobre isso. Tipo, meu Deus, bem-estar, né? Só que eu achava que bem-estar, assim, eu achava que era uma coisa muito assim, que você tinha que estar bem com tudo, assim. Tipo, você precisa estar numa felicidade, assim, máxima, sempre tudo tá dando certo, tudo tá lindo. Só que, né, eu acho que não é muito assim. Eu acredito que o bem-estar é você estar bem consigo mesmo, assim, no que é um ser humano. Então, tipo, o ser humano tem raiva, tem ansiedade, tem nervosismo, tem felicidade também. Eu acho que a gente precisa estar bem com isso, assim. Eu acho que muito o que o Jaca Fruto traz muito isso é que tá tudo bem se você não conseguir fazer uma coisa, sabe? Tipo, esteja bem com você mesmo. Sim. Então, eu acredito muito isso, que o bem-estar é uma coisa, assim, aceitar suas qualidades, aceitar seus defeitos, e que isso, acho que vai refletir em outras áreas da sua vida. No trabalho, você estando bem consigo mesmo, assim. Tipo, vai ter momentos que o trabalho vai ser cansativo, que não vai dar muito certo as coisas, mas é bom a gente aceitar isso também, não, tipo, aceitar o seu sentimento de nervoso, de ansiedade, de estresse, que isso é normal do ser humano, então é normal pra você. Só o que não pode é ser, assim, 2 vezes ansiedade, 2 vezes nervosismo e cair já não é uma coisa normal, é uma coisa que você realmente precisa procurar ajuda. Que a vida bate mesmo, né? E bate forte. Em tempos pandêmicos bate mais forte. É igual. Nossa, agora falando assim disso daí de você não se sentir muito ansioso, essas coisas, né? Não sei se você assistiu o Rock Balboa. Tem uma parte que ele faz tem uma parte que é muito massa, cara. Ele faz um discurso pro filho dele, assim, um discurso famosão, que ele fala assim, a vida vai te deixar de joelhos, o que vai fazer a diferença pra você se você vai continuar de joelhos ou você vai se levantar, sabe? Nossa, é um negócio massa, cara. Pegou na cabeça, Rock assim. Balboa, né? Pegou. Mas esse negócio dos sentimentos, das emoções, é muito importante lembrar que as emoções, elas são emoções, né? Elas são passageiras. E, tipo, o bem-estar é você assumir aquela emoção no momento e sentir ela. Se é tristeza, sente tristeza. E, tipo, digere e deixa passar, sabe? Sim. E pra você, Vitor?
Nossa, pra O mim, que é pessoal... bem-estar? Bem-estar, vem do grego. Bem-estar... Então, cara, pra mim, bem-estar tem muito a ver com o que vocês falaram, assim, né? É um negócio, um sentimento de tranquilidade com a sua vida, assim, com a sua rotina, com o seu trabalho, com a sua família, sabe? Igual a Fer falou também, igual eu falei agora, sempre, a gente tem sempre um caminhão de emoções, assim, né? Um caminhão de pensamentos e de situações. E daí o bem-estar, pra mim, bem-estar pessoal, assim, né? Seria o que você vai fazer com esse caminhão de informação que vem pra você, sabe? Então, o bem-estar tem muito a ver com isso. Se você tá tranquilo com o seu dia a dia, sabe? E eu acho que é isso pra mim. Show. E pra você, Show. ouvinte, pense E um pra pouco você, o que é o ouvinte? bem-estar. Vou deixar pausa aí 10 segundinhos, pensem, pessoal. Momento da pausa. Então, daí, continuando assim, né, o bem-estar é um conceito bem antigo, sabe? E em 1946, a OMS, Organização Mundial da Saúde, ela definiu saúde como estado completo de bem-estar físico, mental e social. Isso foi importante, sabe por quê, pessoal? Por quê? Isso foi importante porque a saúde, ela não ficou definida com você estar enfermo ou não, né? Você ter uma doença ou não. Então, começou a englobar muito mais, assim, né? O bem-estar físico, mental e emocional, ele começou a ser visto com outros olhos, assim, sabe? Sim, achei legal disso, que, tipo, parou de ser, tipo, o meu exame, meu hemograma deu que tá tudo ok, eu estou com meu bem-estar, minha saúde está boa, sabe? Sim, bem isso mesmo. Né, eu acho que é muito louco, né, pensar que a saúde, no geral, não contemplava essas outras faces, né, da saúde mental, da saúde física, porque tem muita gente que pode estar com os exames perfeitamente maravilhosos e, mano, a pessoa tá com uma depressão, não vai aparecer no exame. Ou a pessoa, ela é sedentária e, tipo, ela é sedentária, mas ela não é sedentária a ponto ainda de mostrar no exame, sabe? Então, tipo, a saúde física, ou então a pessoa é sedentária e não consegue levantar uma caixa, sabe? Não consegue arrumar a cama sem ficar cansada. Então, tipo, acho que isso é muito importante da gente pensar nesses outros aspectos que são tão importantes quanto ter os exames, sabe? Os exames em dia e tá com a sua saúde... que é saúde medicamentosa? Não sei. Check it. Seu check-up ali, eu sei que você Tá vai no okzão. médico, tá okzão, mas o seu emocional, o seu físico, no quesito de executar atividades no seu cotidiano, isso também tem que estar ok, né? Sim. Eu achei meio assim, eu fiquei surpresa, assim, da data do ano, assim, 1946, mas ainda assim é uma coisa tão tabu ainda, essa saúde mental, sabe? Muita gente acha que às vezes é frescurite ou que a pessoa não sabe lidar com os problemas. E hoje em dia, então em 2021 ainda tem esse assunto. Eu falei, meu Deus, faz quanto tempo isso? Sou de humanos, Sim. Vitor, Sim, quanto mano. tempo? Quantos anos? Mas o lance que eu acho maluco é que, tipo assim, hoje em dia que estão começando a ser repensadas normas de empresas quando o funcionário tem algum transtorno mental, sabe? Nossa, sim. Então, por exemplo, a pessoa tem depressão e ela não foi trabalhar, mano, antes isso não era tido como uma falta por doença, sabe? E é uma doença mental. Doença Então, do século, né? Exato, a pessoa tá tendo uma crise de ansiedade, a pessoa tem pânico social. Mas ela não vai conseguir trabalhar. Então, tipo, a pessoa tem transtorno de bipolaridade, a pessoa tem toque, a pessoa tem. Como que é o nome daquele? Déficit de atenção? TDAH. Mano, esses transtornos mentais, todos eles, se não forem tratados com regularidade, se a pessoa não for um terapeuta, se a pessoa não tomar os remédios que ela precisa tomar, se ela não tiver uma saúde física boa, tipo, ela vai ter um momento que isso vai, tipo, chegar à explosão dessa bolha, sabe? E ela não vai conseguir executar as tarefas do cotidiano dela porque essa saúde mental dela não tá em dia, sabe? Então, tipo, isso é muito importante. E isso
agora que está começando a ser repensado nas normas de políticas de empresa, sabe? Sim. Não, e eu acho legal também que com isso daí da OMS, de englobar a saúde, o bem-estar físico e emocional, eles englobam até o aspecto social, sabe? Porque a gente às vezes pensa, bem-estar e tal, né? Mas a gente não percebe que o bem-estar de uma pessoa está diretamente relacionado ao contexto que ela vive, né? Sim. Por exemplo, sei lá, você vive num bairro que não tem saneamento, sabe? Você vive num bairro que tem violência, sabe? Isso se encaixa num bem-estar, assim, sabe? Sim. Então, eu acho que foi muito importante, assim, essa medida da OMS, né, em 1946. Hashtag façam a conta, né? Eu sou de exatas, mas minha cabeça tá parada quanto Não é tempo. 48? 46, né? 46. Ah, sorry, galera. Eu sou de humanas. Então, você sem memória mesmo. Então, mas eu acho que é muito importante essa medida da OMS justamente por isso, né? Porque a gente começa a ver o aspecto social, que a gente vem conversando bastante nos últimos episódios, né? Como um fato de influência no bem-estar da pessoa, sabe? Trazer uma coisa muito legal que eu assisti durante esses dias, que foi um documentário da Netflix, chama Em Busca do Bem-Estar, né? Bem sugestivo o nome, né? Mas ele é bem assim... Na hora quando eu tava assistindo o documentário, eu falei, tá, não me traz nada novo, mas tipo, mano, é exatamente isso a sociedade, sabe? O cara, ele é uma pessoa estressada, e é um estresse que acho que cabe muito bem agora em tempos de pandemia, que é o estresse do mundo, assim, você preocupado com o futuro, você não saber o que vai acontecer, aí ele tinha filhos, tipo, meu Deus, o que esse mundo vai fazer com meus filhos, assim, então existe um estresse, assim, né, enorme na sociedade hoje em dia, e o que ele faz? A esposa dele faz uma viagem para ele viajar com budistas. Então, tipo... Nossa, que legal. É muito legal. E ele vem perguntando, tipo assim, isso aqui é o mal, né? Tipo, ele botava pro celular, ele falou assim, não exatamente, assim, né? A forma como você encara isso. E foi muito legal ele contando, assim, meio que tá casando todos os podcasts que a gente fez até agora, né? Esse do bem-estar. Porque ele falando o contato da natureza, que nem a gente falou nos filmes do Professor Polvo, que existe uma beleza na natureza que a gente já tem uma sensação de satisfeito quando a gente está na presença dela, que a gente não precisa de mais nada em contato com a natureza. Então, tipo, por que a gente não traz esse sentimento na cidade, né? E ele trazia essa questão de viver um dia após dia, terapia, meditação. Meditação é uma coisa que está sendo tão falada hoje em dia, né? Mas que realmente tem a sua importância. Então, foi muito legal, assim, de ver esse documentário, assim, e trata justamente isso, que é uma saúde mental. Fazer uma observação rapidinho? Claro. Vocês viram que o Professor Polvo ganhou o Oscar? A gente Eu vi! bem. Melhor documentário. Tamo em dia, hein, galera? Desculpa, Ju, papai. Não, eu ia falar daquele documentário que a gente viu do Minimalismo Já, que é o segundo deles agora, né? E nesse segundo, eles trazem um pouco de como eles se tornaram minimalistas e eles trazem também umas histórias tipo de outras pessoas, sabe? E é mais, esse segundo edição do documentário, é mais como se fosse não é tipo, o minimalismo é assim, que o primeiro foi mais ou menos assim, né? Tipo, o que é o minimalismo, como se vive uma vida minimalista. Esse segundo é mais tipo assim, por que ser minimalista? O que levou a gente, essas pessoas, a se tornarem minimalistas? E tipo, mano, 100% das pessoas que estavam falando era por causa de estresse, sabe? Tipo, era o estresse e o acúmulo. E isso é muito louco, o quão isso é, tipo, é um bipolar, né? O estresse e o acúmulo tá do lado e aí o bem-estar tá do outro. Tipo, o que eu achei muito curioso é essa coisa que eles falam muito, né? De metas. E metas, a meta mais clássica, né? A meta de 1 milhão, você ter 1 milhão.
E eles falam que, tipo, um deles, ele tinha uma meta de ter 1 milhão e de receber uma promoção e de sei lá o que na empresa, nananã. E no dia que isso aconteceu, tipo, ele não sentiu nada, sabe? E aí ele percebeu que ele tinha que mudar alguma coisa na vida dele. E, tipo, ele largou tudo pra, sabe, se tornar uma outra pessoa, se reinventar. E, tipo, o minimalismo ajudou ele nesse processo, sabe? E eu acho isso muito, muito maluco, sabe? Porque nessa sociedade capitalista que a gente vive, do acúmulo, você querendo ou não, você tá adicionando fatores de estresse e de, tipo, escolhas na sua vida, né? Que eu não sei se vocês sabem, mas o Barack Obama, ele nunca escolhia a roupa dele. Porque ele falou que ele já tinha muitas decisões para tomar, para ele gastar o cérebro dele tomando decisão da roupa que ele iria usar, saca? Então ele fala assim, eu não preciso escolher a minha roupa, alguém escolhe pra mim, eu sei que eu vou me vestir bem. Tipo, eu tenho decisões de um país inteiro pra tomar do que escolher a minha roupa. E isso é uma atitude bem comum dos líderes, né? Sim. Tipo, sei lá, você pega o Mark Zuckerberg, Steve Jobs, sabe? Tem esse minimalismo, né? Eles limitam essas escolhas que, tipo, querendo ou não, pra eles são meio que banais numa visão macro que eles têm do que é a vida deles, né? Tipo, escolher a roupa pra eles não é uma prioridade. Esse documentário que você falou, acho que ele é muito baseado naquele livro que o pessoal indica muito de liderança, né? Que é o Monge Executivo. Não sei se vocês já leram já. Nunca li. Que é uma história meio assim também, sabe? Tipo assim, eu não recomendo que eu não gostei, sabe? Mas é que eu achei muito, sei lá, formulinha, assim, enfim, não vai ao caso. Mas a história do executivo que ele também vai num não sei onde fala com lugar de monge? Monastério? Monastério, isso aí. Daí o executivo, a mulher dele inscreve ele num período para ele ficar no monastério, para ele ser orientado por um monge, sabe? E daí esse monge começa a explicar, mostrar para ele onde ele tá errando na vida por causa dos estresses dele e tal. E daí no final, não sei se foi o caso, né? Daí no final, spoiler, se não me engano, o monge, ele era um antigo executivo também, sabe? Ele era um executivo que, tipo, era um executivo super fodão, sabe? Devia ser o cara do Headspace. É verdade, cara, Headspace não O sabia. cara do Headspace é essa Tá até mais ou menos Netflix. história, né? Então, que ele largou a vida dele pra ficar no monastério. Ele ficou no monastério, não sei se foi 6 meses ou 1 ano. E aí quando ele voltou, tipo, se reinseriu na sociedade, ele descobriu que o propósito da vida dele era ensinar as pessoas tipo, aprender a meditar e que isso era benéfico nas vidas correrias também. Cara, é um negócio muito louco isso daí, tipo, do que a Ju tenha falado do minimalismo já, né? É que, por exemplo, a gente não percebe que a gente é bombardeado diversas vezes, assim, nossas redes sociais, né? Então, tipo, cada hora que a gente olha a nossa rede social, a gente tá comprando alguma ideia, né? Aquele lance lá que, tipo, você usa as coisas de graça, então, na verdade, você é o produto, né? Tipo, Exato. Se você não comprou nada, você é o próprio produto. então, tipo, a gente não percebe isso e a gente começa sempre a criar uma ideia, assim, de vida que é sempre o consumir, nossa, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. E daí, quando você consegue aquilo, você percebe que você não que você não precisava, mas às vezes não te trouxe aquela felicidade ou aquela satisfação que você teria, né? Que é muito que eu vi um episódio hoje do canal do Pinho, que ele fala isso, né? Que a vida é uma monotonia e a gente tem que aceitar isso, sabe? Tipo, não quer dizer que se você vai comprar um carrão, você vai ficar feliz, óbvio, né? Mas, tipo, daqui 2 dias talvez já não seja aquela felicidade gigantesca, sabe? Então a gente tem muito essa ideia do bem-estar, que, igual eu falei no comecinho do podcast, né? Que era o bem-estar que era definido no século XVIII, né? Que era o bem-estar material. E a gente percebe que não é bem mais isso, né? O bem-estar é algo muito maior e é você estar bem consigo mesmo. Queria só adicionar um negócio que essa semana passada eu estava fazendo um curso de meditação do aplicativo do Freeletics, assim, sabe? Depois do meu treino. E aí eu fiz um curso de gratidão. E, tipo, eu já tinha feito alguns do Headspace, que tem no Netflix também, que é super bom. E aí eu fiz, e nesse curso de gratidão que tem no Freeletics, tipo, cada sessão
é meio que trabalhando um aspecto, sabe? E casou muito com esse negócio que você falou agora dos bem-estar material, né, do século XVIII, e que a gente tá meio que questionando isso, né, agora. E nos episódios lá sobre gratidão, de meditação, o exercício era você ser grato pela sua vida, sabe? E, tipo, o exercício era sempre você ser grato por algo que aconteceu nas últimas 24 horas da sua vida. Então, tipo, isso muda um pouco a perspectiva do super objetivo lá longe, tipo, a quem eu quero ser daqui 10 anos. E também muda a sua perspectiva de, tipo, nossa, o que aconteceu no meu passado, sabe? Um ano atrás o mundo era outro. Sim, era outro e agora não é mais. E, tipo, o que a gente tem agora que a gente é grato, sabe? Então, é meio que criar o bem-estar aí, sabe? Tipo, as coisas que a gente tem na nossa monotonia, sabe? É ver o que dentro dessa monotonia nos faz feliz, nos traz gratidão, as pessoas que estão no nosso entorno, até os bens materiais que a gente gosta, tipo, vou contar, a minha meditação que tinha que fazer sobre bens materiais, eu fui muito grata pelo meu iPad. Gente, o meu iPad... I lovers. Ai, meu Deus. Eu amo o meu iPad, porque, tipo, o meu iPad, sabe, eu ando com ele o tempo inteiro e eu sou grata por ele. E eu me senti super bem, porque quando eu escutei... Puta merda. Não, porque quando eu escutei o de gratidão do Headspace, ele falou que um dos pacientes, enfim, pessoas que estavam com ele lá numa consulta sobre meditação, né? Falou assim, nossa, eu me senti mal, porque quando você falou por que eu era grato nas últimas 24 horas, eu fui grato pela minha caneca de café. E tipo, mano, o cara era grato pela caneca de café porque a caneca de café era o momento da rotina dele que ele tinha pra ele. Que ele não fazia nada pra ninguém, sabe? Porque ele era uma pessoa que tinha muitos filhos, uma vida corrida, né? E, tipo, eu sinto assim em relação ao meu iPad. E tá tudo bem. Tá tudo certo, Ju. Tá tudo É isso certo. aí, é isso aí. Foi uma coisa legal, assim, que vocês estavam falando, muito dessa sociedade, né? Enfim, uma coisa muito legal do comentário que falou, uma neuro até tava falando isso, que é normal a gente sentir medo, ansioso, né? Porque desde sempre o ser humano tem isso, mas o que acontece é que antes a gente tinha medo de um leão comer a gente, então a gente tem esse instinto de sobrevivência. Agora a gente está lidando com uma ameaça moderna, que é o estresse social, onde você é cobrado sempre ser o melhor, você é cobrado de sempre se posicionar, de você fazer alguma coisa, de você ter isso, ter aquilo, e justamente o que você falou, tipo, no Instagram você tá ali consumindo, você tem que ser feliz, você tem que ser saudável, você tem que ser não sei o quê, e se você não é isso, você sente muita pressão, assim, de precisa ter, né? E ela falou justamente isso, e o que isso tudo tem em comum? É você depender dos outros. A sua felicidade está no outro, o que o outro vai te dar positivo ou negativo, assim. Então, é justamente isso, tipo, é uma autocompaixão, acho que acredito o bem-estar, assim, você olhar para si mesmo e ver o que é bom para você, o que é ruim para você. E no documentário eles ensinam que a autocompaixão pode ser através da meditação. Então, é você aceitar o seu dia a dia, aceitar seus gostos, aceitar seu iPad, que tá ali do seu lado. Então, é muito legal, assim, você pensar que é difícil, né? Porque todo momento a gente tá sendo cobrado, você precisa ter tal emprego, você precisa ser a melhor mulher do mundo, o melhor homem do mundo. Só que acho que tá na hora da gente dar uma parada, assim, pensar, tipo, o que eu quero? O que eu preciso realmente, né? Então, E, cara, é um negócio muito louco, assim, que você tava falando de compaixão, a Ju falou de gratidão, né? Que o negócio é algo muito difícil você conseguir, né? Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade. Claro, tenho gratidão a coisas, sei lá, gratidão aos meus pais, coisas básicas, assim, né? Mas, tipo, igual observar, sei lá, aí no dia de hoje, falar assim, nossa, que dia lindo, que gratidão desse dia de hoje, sabe? É um negócio muito difícil pra mim, assim, sabe?
Tipo, Também. eu tenho dificuldade, assim, de enxergar momentos de compaixão a mim mesmo e de gratidão, sabe? Porque são coisas que, por exemplo, a meditação trabalha bastante, né? Tem exercícios de autocompaixão, que você se imagina você criança, o momento que você sofreu, e daí você traz esse sentimento para você. Mas não é porque a gente fala assim, é importante ter gratidão pela vida, que você vai sair todo dia falando assim, obrigado. Sabe? Grato. Alguém te xinga Não na é rua, momento. obrigado. Sou grato pelo xingo, sabe? Então, tipo, é um exercício, sabe? E é um exercício importante que a gente tem que começar a praticar, né? Tipo, aos poucos. Tipo, puta, hoje eu não fui grato por nada, que droga, né? Mas, tipo, começar a observar seu dia, observar a sua semana, às vezes observar até a sua vida ao longo do prazo, assim, né? Sim. E daí a gente começa a perceber que, tipo, o que faz a gente feliz de verdade, né? O que faz a gente se sentir bem? Será que é eu ter um carro do ano? Será que é eu carregar um iPad embaixo do meu braço? Nada contra. Mas, tipo, é meio que isso, né? Eu até esqueci o que eu tava falando. É meio que você observar as coisas que te fazem bem para te trazer bem, né? Por exemplo, toda semana eu saio com uma lista de compras gigantesca da internet, assim, né? Eu não compro nada, mas eu faço uma lista de compras gigantesca. Deu, olha, eu preciso? Não, então deixa quieto, sabe? Dá Mas, aquela tipo, riscadinha, assim. ajuda de prova. Eu chego, nossa, olha isso aqui, acho que eu preciso. Daí eu já falo, você precisa mesmo. Aqueles produtos assim, o apoio pra colocar meu lápis. Enquanto... Meu, isso é direto, cara. Aquela coisa assim, eu não sabia que eu precisava até me contarem que eu precisava. Pra mim o capitalismo é isso. Pra mim, é tipo suporte na época do começo do home office, assim, né? A Amazon começou a vender muita coisa de home office. Daí apareceram aquele suporte do notebook, que o notebook fica pra cima e tal. E daí eu falei assim, nossa, que da hora, acho que eu vou comprar. Daí eu falei assim, mas como eu vou digitar? Vou ter que comprar um teclado daí. Eu falei, deixa quieto, vou continuar com o digitar mesmo, sabe? Sim. Então é um negócio muito assim, né? As pessoas sempre te vendem muitas coisas, sabe? Tipo, e cabe a você olhar pra aquilo e falar assim, tá na hora, eu devo, sabe? Né? Tipo, é meio minimalismo junto com maricondo, sabe? Esse objeto vai me trazer felicidade? Sabe? Tipo, é realmente pensar nisso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, coisa material também. Eu queria uma camiseta da marca Ball, que tem o Will Smith na frente, há 1 ano. Depois de 1 ano, eu falei assim, eu acho que eu realmente quero essa camiseta. E aí eu fui, comprei a camiseta. E na hora que a camiseta chegou, gente, tipo assim, foi muita felicidade. Porque, tipo assim, eu queria tanto a camiseta há tanto tempo. Tipo, eu realmente queria, sabe? Não foi uma compra impulsiva, porque eu já tinha tido muitas. Eu fiz esse exercício com essa camiseta porque, tipo, eu já tinha comprado, tipo, umas 5 camisetas por impulso. E, tipo, na hora que eu comprei, nossa, é tão linda, é tão legal, nananana. Passava, tipo, 1 mês e eu, tipo, a camiseta é ok. Mas essa camiseta do Will Smith, toda vez que eu olho ela, eu lembro, nossa, é a camiseta que eu esperei 1 ano pra ter. Cara, compra impulsiva é foda, né? Uma vez eu, quando fazia intercâmbio, sempre gostei muito da Decathlon, que é uma loja de material esportivo e tal, né? Eu ia direto, assim, era tipo, sei lá, tava triste e ia na Decathlon pra ver as coisas, sabe? Tava feliz e ia na Decathlon, sabe? E daí, teve um belo dia que eu saí com um canivete suíço de lá. E eu falei assim, eu cheguei em casa, olhei pro canivete, eu olhei pra mim e falei assim, meu, pra que eu vou usar isso aqui, sabe? Daí no outro dia eu voltei e falei assim, eu ganhei de presente aqui, de aniversário, só que eu já tenho um, você pode trocar? Daí a mulher me devolveu o dinheiro, sabe? Mas tipo, é muito ruim quando você faz uma compra impulsiva assim, né? É um negócio bizarro. Nossa, sim. Real. É fogo. Tipo, é muito por impulso, né? É aquela vontade de você ter aquilo, você esperando que você vai ser feliz com aquilo, né? Só que quando o momento que você tem, você fica, qual que era a emoção mesmo que eu tava esperando? Mas Pois é, eu tenho uma tática. A minha tática é assim. Às vezes, né, o Instagram te vende coisas 24 horas por dia. E às vezes ele me vende umas coisas que eu fico muito querendo comprar, sabe? Aquela coisa assim, nossa, é isso que eu precisava, isso vai solucionar os meus problemas. Ou tipo, era essa roupa que eu tava pensando e ele me mostrou agora isso. E aí, tipo, eu salvo na minha pastinha de salvo lá, que tem uma pastinha de compras no Instagram. Mano, se eu não lembrar no próximo mês, é porque eu não queria. Tipo, normalmente eu esqueço no próximo dia, saca? Tipo, às vezes eu entro nessa pasta e eu falo assim, mano,
como que eu já quis isso? Que coisa nada a ver. E sabe, tipo, passa, sabe? Você vê que naquela hora, tipo, o Instagram, o algoritmo leu seus sentimentos, leu tudo que você estava sentindo naquele momento e falou assim, ela quer blusa. Blusa. É igual aquelas perguntas que você deve fazer, né? Tipo, preciso, posso, agora, tá caro, sabe? Tem que fazer um checklist pra saber. Sim. Que a gente tá falando bastante, assim, de compras, assim, e esse reflexo no nosso estresse, no nosso dia a dia, né? Mas a gente tem que pensar também que faz parte de uma alimentação saudável, manter seu corpo em movimento, sei lá, fazer uma caminhada, exercício físico, o que você preferir, sabe? Então, são outros fatores que agregam no seu bem-estar, né? Sim, fazer terapia, por favor. Somos todos plantinhos com sentimentos confusos. E a meditação e os exercícios para acalmar a mente, acho que eles são muito importantes. Eu já falei sobre isso algumas vezes no Jaca Fruto, vou falar mais ainda, porque meditação é uma coisa que é um assunto infinito. E eu sinto que muitas pessoas não fazem meditação porque elas têm uma expectativa, né? Que elas vão sentar e vai ser um milagre. E não é assim. Vai descer uma luz você não... assim. Tipo, nossa, fiquei plena, arrasei, #blessed. Não é assim. Tipo, a meditação, ela é algo que, tipo, você vai criando, e tem dias que você vai falando, nossa, hoje eu meditei super concentrado. No outro dia você fala, nossa, essa meditação foi uma merda, eu não consegui ficar concentrado um segundo. Mano, isso é um sinal, sabe? Tipo, a meditação é um momento de checagem com você. E, tipo, se você tá, nossa, eu não consegui ficar concentrado, na sua cabeça, você tá com uma cabeça mais acelerada. O que você pode fazer no seu dia para tentar melhorar isso, sabe? Então, eu acho que isso também é uma coisa muito importante para o bem-estar. Boa. Sim, concordo. E alimentação também, né? Alimentação saudável, não consumir tanto produto industrializado, não consumir tanto produto, sei lá, refrigerante, açúcares, estimulantes, né? Amo café, mas... café, mas... Sim, não, faz parte do Hoje em dia, às vezes eu olho um produto assim atrás, eu tenho até medo dos ingredientes que eu vejo lá. Meu Deus do céu, o que isso vai causar em mim? Nossa, é uma Se você olhar os ingredientes e você não consegue pronunciar o nome do ingrediente, corre. Igual foi refrigerante, você consegue pronunciar corante. Corante de cola. Esses dias eu comprei um iogurte, assim, aí ele era de framboesa, se eu não me engano. Então, todo rosinho, assim. Aí eu olhei atrás, assim, tava assim, corante azul. Eu falei, Ué? Ok. Eu fiquei com medo real de tomar. Eu tava tipo assim, mas eu já comprei, né? Do mesmo jeito. Que doido. Assim, gente, não é que você não pode comer processado, né? Mas... Vou evitar. Evitar Meu, na vida é isso, né? Moderação. Moderação sempre. Consumo consciente. Como eu fiz uma aula com um professor que ele falava assim, bom senso, gente. Sempre tenha bom senso. Se você comeu coxinha no café da manhã, coxinha no almoço, não vai comer coxinha na janta, né? Então, tipo... O universo tem que se equilibrar, né? Exato. Tipo, você tem que... Uma hora a conta você vai ter que pagar. Se você comeu só porcaria, mano, você tá devendo. Você tá, tipo... Tem que pensar muito, muito bem nisso. E pra quem... Eu vou dar um jacata essa dica, mas aqui eu acho que vai ser muito legal. Tem o manual... Tem o Guia Alimentar do Brasileiro, que é fornecido pelo governo. É excelente. E lá ensina sobre como ter uma alimentação diária com menos ultraprocessados e processados. Fala sobre como ter um prato saudável, quais são as proporções dos alimentos. Então, tipo, é um bom método de você ser guiado, sem contar que se você tem muita dificuldade, procure um nutricionista, um médico, né, para te orientar. Onde tem acesso a esse guia? Ele tem no site do governo, mas se você colocar no Google Guia Alimentar do Brasileiro, vai aparecer. Esse guia aí é referência, né? No mundo inteiro. Referência mundial. Isso. Que da hora, eu não sabia, não. Ele fala sobre vegetarianismo.
Caramba, foi feito quando esse guia? O atualizado dele? Eu acho que ele é de 2012, se eu não me engano. Mas ele é atualizado. Só que quando entrou o nosso governo atual, muito bom, ele queria alterar o guia. Ele queria alterar o guia para não falar mais que os ultraprocessados faziam mal à saúde. Sério? Sério, ele queria colocar que os ultraprocessados eram necessários numa alimentação, o que não é verdade. Quanto mais natural e sem processamento nenhum o seu alimento for, melhor para o seu corpo. Referência What the Health. E o bom desse guia alimentar é que ele trata muito de segurança alimentar, o que é muito importante. Que além de falar os alimentos, fala sobre lavar os alimentos, as verduras, o que é muito importante, porque, né, parasitas. Legal. Pessoal, levando o podcast agora para um pouco mais de história, né? Com esse cenário pandêmico que a gente está vivendo, a gente cada vez mais começa a se questionar a respeito dos direitos dos cidadãos, principalmente quando a gente pensa em saúde. Existe um conceito que é chamado de estado de bem-estar social. Ele está ligado a diversas áreas, como social, política e econômica. Nesse conceito, o Estado, como instituição, tem por obrigação organizar a economia de uma nação e promover aos cidadãos o acesso a serviços básicos, como saúde, educação e segurança. Essa ideia, assim, começou a ser construída desde a época da Revolução Industrial, que com os horários de trabalho super exploratórios, as condições de trabalho super exploratórias, começou a surgir os sindicatos. E com o surgimento dos sindicatos, a gente começou a ter uma discussão sobre os direitos dos trabalhadores na época. A ideia começou a ser um pouco mais consolidada na Alemanha no século XIX, com o estadista alemão Otto von Bismarck. Ele criou um plano entre o liberalismo econômico e o socialismo, chamado Política Bismarckiana, que havia um controle estatal e esse Estado ele tinha que fazer uma política voltada para a sociedade. No século XX, o John Maynard Keynes formulou o keynesianismo. E o keynesianismo, ele falava que o Estado deveria ser o regulador da economia, né? Regularia os salários, os direitos dos trabalhadores e também era um órgão cobrador de impostos. Inclusive dos empresários, o que difere um pouco da política bismarckiana. Então, no keynesianismo, todo mundo era tarifado e esses impostos eram revertidos em infraestrutura. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, as grandes potências, elas seguiram esse modelo keynesiano. Só que depois da Segunda Guerra Mundial e com as grandes crises econômicas, eles viram que esse modelo já não era mais possível de continuar sendo mantido e eles começaram a optar pelo neoliberalismo, né? E aí, neoliberou. Neoliberou. Neoliberou, galera. Então, acho que foi mais ou menos o começo, assim, né, do conceito do bem-estar social, estado de bem-estar social, desculpa. E no Brasil, ele é muito importante, porque o nosso país ele tem essa cobrança absurda de imposto, né? Mas ele tem uma política, acho que é um dos únicos países que os 3 maiores pilares da sociedade, que são política, segurança e saúde, são sustentados pelo governo, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê que a direito à saúde lá acho que é particular, né? É privado. Sim. E no Brasil, a gente tem algumas ideias assim que começaram a se tornar uma política estatal, que seria o SUS, que surgiu na Constituição de 88, que é o Sistema Único de Saúde, que ele atende qualquer brasileiro e, se não me engano, ele atende até pessoas estrangeiras, sabe? Uhum. Você quer falar aí, Fer? Não, o SUS acho que ganhou grande importância hoje em dia, né? Tipo, muita gente Sim. fala assim, nossa, e se não tivesse o SUS aqui no Brasil, né? Tipo, nossa, eu não sei como que isso, nem pensar como que isso iria acontecer, né? Então, eu acho que, infelizmente, é um programa muito valorizado e, ao mesmo tempo, desvalorizado. Então, tipo, muita gente depende do SUS, só que precisava de um certo investimento, né? Ele já é ótimo, o SUS, mas podia, assim, no sentido da sua ideia, né?
Mas em questão de investimento, eu acredito que precisava ter mais, assim, eu acho que é um programa que é super legal aqui no Brasil, assim, é uma das poucas coisas, assim, que eu acho que deram certo aqui e que devia ser super valorizado, assim, muita gente depende, mas ainda assim a gente vê, né, aquelas imagens de gente no corredor esperando atendimento, ou às vezes faltava médico. Eu lembro que teve uma época que no Rio de Janeiro tava, assim, um caos o sistema de saúde deles lá, não sei se ainda tá hoje em dia. Então, eu acho uma coisa muito positiva, assim, no Brasil, e é muito interessante, né, você trazendo essa parte histórica, né, que infelizmente tem que ter, né, um grande evento para repensar sobre o sistema, né, de saúde, do bem-estar social, né, quando vocês estavam falando, eu lembrei muito da peste negra, né, que depois, quando aconteceu a peste negra, teve uma grande revolução no sistema de saúde, né, de sanitário também, então é uma coisa que eu tava pensando assim, putz, tomara que depois dessa pandemia eu acho que só tenha a melhorar isso. Cara, o SUS ele é um programa genial, assim. Se eu não me engano, sabe aquele cara que concorreu à presidência, o Eduardo Jorge? Não sei se você lembra do Partido Verde. Ele foi um dos responsáveis pela criação do SUS durante a Constituição, sabe? Nossa, que legal. Legal pra caramba. E, cara, apesar de todos os problemas que tem no SUS, assim, falta de verba, falta de médico, a gente vê que é uma estrutura muito grande, é uma estrutura muito importante para o nosso país, né? Você pensar que, sei lá, tratamento de AIDS, de câncer, doenças autoimunes são tratadas pelo SUS, é algo gigantesco, né? O plano de vacinação do SUS também é algo genial. Sim. Eu acho que o SUS, tipo, quando a gente pensa muito no SUS, a gente assim, fala assim, nossa, espero nunca ir, né? Porque ninguém gosta do médico. Mas, tipo, a gente tem a importância, sabe? Tem que saber a importância do nosso sistema de saúde, sabe? Principalmente de pessoas mais carentes, assim, e é isso, né? Tipo, o SUS é algo importantíssimo, assim, no nosso país. Para mim é uma das instituições mais importantes. #Viva o SUS. #Viva o SUS. Sim. E, cara, é muito louco, né? Por exemplo, a gente vê cada vez mais... Eu acho que, sei lá, a gente vê cada vez mais um sucateamento, assim, do nosso sistema de saúde, sabe? Sempre surgiu, se não me engano, não sei se do ano passado ou esse ano, ainda uma ideia do nosso presidente, né? De meio que privatizar o SUS, né? Alguma coisa assim, tipo, meio que desmanchar o SUS, assim, sabe? Vou colocar aqui embaixo a matéria. Mas a gente percebe que, por exemplo, a gente sabe dos gastos que vem, assim, né? Porque, tipo, o SUS ele é sustentado pelos nossos impostos, né? Tipo, e às vezes a gente reclama muito assim, nossa, nosso dinheiro tá tudo indo pro governo e tal, né? Mas, tipo, esse dinheiro, ele é usado para manter, assim, o nosso sistema, né? Os nossos pilares. Por exemplo, a gente tem, não só falando do SUS, mas falando de outra política pública de bem-estar, de Estado de bem-estar social, mas, por exemplo, todo mundo tem direito à escola aqui no Brasil, sabe? Ensino fundamental é gratuito para todo mundo, sabe? A universidade, existem muitas universidades públicas, ela não tem, infelizmente, não tem vaga para todo mundo. Existe o vestibular, que serve para meio que fazer uma seleção ali para essas vagas. Então a gente pensa, uma das maiores instituições de ensino superior no Brasil são públicas, né? Sim, então, referências mundiais. Eu acho políticas muito importantes assim no nosso país, sabe? Que às vezes a gente não percebe, né? Que são políticas que moldam assim um cidadão, né? Por exemplo, sei lá, você tem a chance de frequentar a escola, você tem a chance de fazer uma faculdade, sabe? É algo super importante, né? Eu acho que essa questão do ensino básico superior, né, que o Brasil oferece, por mais que tenha vários lugares, é que como o Brasil é um país muito grande, a gente sempre tem esse problema, né, de como administrar tantos lugares e ter infraestrutura em tantos lugares. Por mais que eu acho que é o mínimo que o governo tem que fazer, manter essas estruturas, os professores também não são muito valorizados, né? Então, tipo, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque o sistema de
de ensino básico e superior público que a gente tem só existe porque existem esses professores, sabe? E eles não são valorizados, por isso que tem tantas greves e tudo mais. E, tipo, é uma coisa que, como o SUS, né, às vezes a gente não valoriza. Tipo, muito médico, eu, por exemplo, tenho muitos amigos médicos que trabalham no SUS. E eu falo assim, nossa, mano, que bonito, sabe? Você tá lá no lugar fazendo um serviço público e, tipo, oferecendo seu conhecimento, sabe? Eu acho que o professor é tão importante quanto, na verdade, tipo, o professor ele tá formando os próximos cidadãos, sabe? Cidadãos. Sorry. Então, tipo... Falou bonito que nem é corrigir. Então, tipo, eu acho importantíssimo e é muito bom e, tipo, muito bonito, né? A gente viver num país que oferece esse ensino para todo mundo. Ele poderia ser de maior qualidade, mas isso depende de você dar salários dignos e contratar a quantidade de professores necessários também, sabe? Eu parando pra pensar aqui, do tipo, acho que existe muito uma cultura aqui no Brasil de que, é privado deve ser melhor que o público, né? Então, tipo, é hospital privado, escola privada, né? Eu acho que a grande maioria, quem pode, vai na escola privada em vez da pública, porque considera melhor, assim. Então, eu fico pensando assim, será que isso também não gera um círculo de interesses? Do tipo, nossa, se de repente o governo valorizar bastante o público, e aí? O que acontece com essas privadas, assim, né? Os hospitais que ganham milhões de dinheiros por um monte de estética, de procedimentos, assim. Então, é uma coisa que eu acho que depende muito do governo, assim, né? Dessa área de interesses. Sim, eu acho muito louco, assim, que o brasileiro tem muita dificuldade de enxergar coisas boas, assim, no nosso país, né? Sim. Por exemplo, a gente tende muito a criticar, sei lá, o Correio, critica o SUS, critica as escolas, sabe? E daí, às vezes, a solução das pessoas é assim, pô, por que não privatiza tudo, sabe? Exato. E, às vezes, eu sempre penso, tipo assim, claro que tem os seus pontos de privatização que, às vezes, são necessários, né? Mas, às vezes, eu penso, por exemplo, o SUS, as escolas brasileiras, sabe? Não é que tem solução, é que as pessoas... Acho que, bem que você falou, Fer, por causa de interesses, assim, não há um aperfeiçoamento estatal, sabe? Tipo assim, não é interesse do Estado melhorar, sabe? É algo que eu acho que isso daí muitas pessoas veem isso, né? Como a Ju falou, o professor ser mal remunerado, o professor não ter material para trabalhar na escola, ter uma escola toda depredada, sabe? Não se torna um ambiente propício, assim, né? E, cara, educação e saúde são princípios básicos de um ser humano, sabe? Sim. Sim. Né? Eu acho que falta muito disso da gente começar a valorizar, não só valorizar, mas começar a lutar pelos nossos direitos, sabe? Porque, por exemplo, a gente tem que lutar pela ciência, a gente tem que lutar pelo governo investir dinheiro na ciência, tem que incentivar o governo a investir dinheiro na escola básica, que é um grande déficit assim, na educação brasileira, tem que insistir para o governo alimentar o nosso sistema de saúde, a nossa segurança, sabe? Pesquisa, de ciência, assim, eu estava incluído no curso. Mas, por exemplo... Ok. Mas, tipo, às vezes a gente... e é um negócio difícil, né? Você sente muito de mãos atadas, assim, né? Tipo, nossa, como que eu vou reivindicar os nossos direitos, sabe? E é algo, tipo, completamente... Acho que cada vez mais a gente se sente em mãos atadas, assim, e, a única solução é numa próxima eleição você ter um pouco de consciência em quem está votando, sabe? Hashtag fica a dica. Cara, não custa você parar, sei lá, uma semana, tira 15 minutos e estudar um candidato na semana, sabe? Pô, o último governo aí, ele tinha uma carta proposta de governo que parecia um PowerPoint meu da quarta série, sabe? Negócio bizarro. Se quiser tirar isso, depois pode tirar. Não, mas essa questão da ciência, hoje em dia é o que a gente mais mostra, assim, como ela é importante pra nós, assim. Se não fosse a ciência, como que a gente ia estar agora, sabe? Então é importante. Sim. Aí
mostra essa importância toda, depois vai lá e tira mais investimento, assim, não faz sentido nenhum, assim, é realmente contra a evolução. Uhum. Sim. O Brasil meio que mata seus próprios pesquisadores, né? Sim, Exato. os próprios pesquisadores, a exportação de pesquisador é absurda aqui no Sim. Brasil, né? Verdade, É sim. foda, né? E... eu acho que o último exemplo nosso aqui de uma política de Estado de bem-estar social é o Bolsa Família, né? Que também foi criado pelo governo e acho que no governo do Lula, acho que o primeiro governo, né? Acho que foi nessa época aí. Sim. E propõe uma renda de governo federal para pessoas de baixa renda, né? Opa, é isso aí mesmo, né? E, cara, eu vou deixar aqui uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo. O Suplicy, que é o político, né? Ele tem uma ideia da renda básica universal, que no estudo dele, se não me engano, ele tem vários livros a respeito disso. Ele defende que todo cidadão brasileiro deve receber uma renda básica, sabe? Para garantir pelo menos a alimentação e uma boa estrutura, sabe? E segundo as ideias deles, assim, a ideia deles, se você procurar no YouTube, ele vai ter vários vídeos defendendo essa ideia dele. É possível fazer isso no Brasil, sabe? Não sei quão factível porque eu não defendo assim, não estou defendendo o ponto, mas existe assim um interesse de poucos políticos e poucas pessoas querendo ver o nosso país para frente. Sim, acho que é muito importante ver essas pessoas, né, que estão em cargos de um pouco mais de poder e, tipo, ver que existem pessoas que pensam no todo, sabe? Elas veem, tipo, o cenário amplo do Brasil, sabe? Não estão pensando em interesses pontuais de, sei lá, empresas ou lucro, essas coisas, sabe? Tipo, pensa o que vai ser melhor para o Brasil e para o povo brasileiro. Essa renda básica pensa nisso, sabe? Porque, querendo ou não, se você tem um cidadão com renda básica, sendo ele membro de uma família ou não, essa pessoa vai consumir mais, essa pessoa vai contribuir mais para o sistema do que uma pessoa vivendo numa situação de miséria. Sim. Eu acho que deixa essa pulga pro pessoal pesquisar aí, né? Vou deixar algum link aqui embaixo, mas realmente é uma ideia muito legal, assim. Sim. Tem alguma coisa aí, Fer? Tipo, uma coisa que eu acho bem legal, assim, uma coisa que tá aparecendo, que vale a pena falar, é também políticas de saúde mental, né? Tem bastante, assim, campanhas de conscientização também. Então, é um assunto que está sendo bastante falado, né? Então, acho Sim. que até mesmo em escolas tem que ter psicólogas no ambiente de trabalho. E eu acho que isso também é uma coisa que é importante ressaltar, né? Que é bem legal de isso acontecer. Às vezes a gente vê, até mesmo nas redes sociais, né? Tipo, propagandas sobre esse caso, né? Campanhas na TV do governo, inclusive. Então, é uma parte aí legal de se falar. Legal. Acho que, para fechar agora o nosso episódio, né? Eu queria falar só que na nossa Constituição de 88, a Constituição vigente, capítulo 2, Direitos Sociais, eu vou ler o artigo 6, porque eu acho que resume bem o nosso podcast, né? Artigo 6. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Ou seja, todo brasileiro tem direito ao bem-estar social. Nunca podemos esquecer disso e a gente tem sempre que reivindicá-los para que não caia no esquecimento, para que a gente vê o nosso sistema sucateado, entre outras coisas. Formação educacional, segurança e saúde é algo que nós pagamos em nossos impostos, né? E é algo nosso, é algo nosso direito. E é isso. Viva o SUS! Viva o SUS! Vacinação já. Acho que Vacina vale uma mensagenzinha aqui. Vacinem. Vacinem, por favor, favor. se vacinem. Quando for a vez de vocês, façam um cadastro no sistema da sua prefeitura e vão.
E é isso, pessoal. A eleição 2022 tá aí. Bota a mãozinha na consciência e boas escolhas. Espero que todo mundo tenha gostado do nosso episódio de hoje, da nossa conversa. Sintam-se à vontade para conversar com a gente. Se você está ouvindo no YouTube, vai ter uma caixinha de comentários aqui embaixo. Espero vocês no próximo episódio e vamos divulgar nossas redes sociais? Qual que é a sua rede social pessoal, Juliana Santos? Juda Mata Santos. E sua profissional? Jaca Fruto. A sua rede Instagram pessoal, Fernanda? Fê.vale. E a profissional? Arquitetou na Terra. Boa! E a sua pessoal, então? @Victor Abel. Boa demais. Então vamos pro Jacata essa dica, pessoal? Vamos. Qual que é a sua dica de hoje, Fernanda? Então, a minha jacata, essa dica de hoje é uma série da Netflix que chama Sombra e Ossos. Vocês viram essa série? Eu vi, não. tipo, a chamada, eu não vi o que é a respeito. Ah, é muito legal. Eu sou muito dessas séries, assim, de magia, de poder, que não sei o que. Eu amo demais. E trata bastante disso, assim, resumindo, bem resumido, assim. Tem, pelo que eu entendi, né, da série também, tem um país que ele foi dividido no meio por uma fenda, assim, eles chamam de dobra na série, que é de sombras, só que tem muitos monstros lá dentro, então é impossível você passar da parte do país pro outro. E eles fazem viagens assim, tentando atravessar, mas a maioria é morto. E o que acontece? Tem uma camada da população que são os Grishas, que eles têm poder. Então tem uns que têm o poder do vento, outro do fogo, aí tem um da sombra. E tinha uma pessoa que era meio que uma lenda, que era a conjugadora do sol. Ela tinha o poder do sol, que muita gente achava que ela seria a resposta para essa fenda, que ela ia conseguir destruir. E acontece que aparece que a protagonista, que ela é a conjugadora do sol. Então tem toda essa área, assim, do tipo, as expectativas com ela. Aí tem toda essa questão de política entre os reinos, que um quer ser independente. É muito legal, eu gostei demais. Essa última dica eu assisti, o Amor e Monstros, né? Gostou? Ah, da A hora. gente viu, nossa, tá muito bom. Divertido, né? Muito bom, né? Gostei também. Muito, muito legal. E a sua dica de hoje, Juliana? Minha jacata dessa dica de hoje é este livro. Chama Dune. Eu queria ler esse livro. É muito bom. Eu tô lendo ele já tem umas semanas. E pra quem gosta de uma vibe meio Star Wars, assim, ele pega uma vibe dessa, porque É muito bom, já li. trata de planetas, temos vários planetas, impérios e jogos políticos e como conquistar novos lugares, como que você chegar e como que você vai tratar uma população local. Então, tipo, é muito legal e trata de várias coisas bastante culturais, assim, de costumes. E é muito legal porque eles vão para esse país, esse planeta que chama Arrakis, mas é Dune. E, tipo, as pessoas têm toda uma questão com a água, porque ela não tem água. Então, eles tratam, tipo, como que eles são? Tipo, a água corporal como se fosse, tipo, uma joia sagrada, assim, sabe? Todas as suas gotículas de suor são suas e somente suas. Então é muito... Você reaproveita, né? eles usam uns trajes que você reaproveita a sua própria água. E é muito interessante o livro, eu tô super gostando. E eu recomendo. Vai ter o filme, né? Recomendo também. Vai ter o filme com o Timothée. Só nego bom, só Jeito Mamoa. Aham. Nossa, nego bom. Minha jacata, essa dica de hoje, é um livro de um brasileiro, chama Felipe Castilho. O livro chama Serpentário. É um livro de terror. Cara, eu achei muito massa. É um livro que conta a história de um grupo de amigos que viveu no litoral de São Paulo, uma história de uma ilha, e essa história se perdura até hoje, com pessoas tendo seus reflexos das suas alucinações, dos seus momentos nessa ilha. E uma dos amigos dele na época morre nessa ilha,
Só que daí, nos dias atuais, eles descobrem que esse cara, na verdade, tá rico e ele tá vivo. E eles... Dobra no tempo. Não tem dobra tempo. E eles decidem se reunir para ver o que aconteceu com a vida de cada um e tentar superar esses problemas, sabe? E é muito legal que a história meio que, não diretamente, diretamente, mas tipo, não tem referências assim, sabe? A mitologia nórdica, que essa cobra, né? Na verdade, para quem gosta de mitologia nórdica, ela é o filho do Loki, um dos filhos do Loki. E Odin, não me pergunte por quê, ele tentou matar essa cobra jogando no mar. Só que essa cobra cresceu gigantescamente, assim, que na mitologia nórdica ela consegue morder a própria cauda em volta da terra, sabe? Nossa! E esse A livro... bicha é grande mesmo. E esse livro ele tem referências à mitologia nórdica, sabe? Ele é um livro, nossa, fenomenal. É um terrorzinho, assim, sabe? Eu fiquei com medo umas partes. Tem hora que eu até acendi a luz. Eu acho do quarto inteiro, assim. Eu me interessei super pela trama da história, mas só por ser terror, mano, eu não sei lidar. Tem que Guerra ver, Mundial Z, né, Ju? Nossa, gente, não consegui terminar até hoje. Qual? Guerra Mundial Z. Nossa! Mas tudo bem, em minha defesa, eu tenho um pavor absurdo de zumbis. Se acontecer um apocalipse zumbi, eu vou ser a primeira pessoa a me matar se não alguém zumbi me pegar. Cara, uma observação, um adendo, o Guerra Mundial Z, eu vi o projeto do cantinho do escritor, do roteirista, Fer, essa semana. Nossa, bonito, hein? É um projeto Depois eu te mando. cabana. Depois eu te mando. Nossa, fenomenal. Quero Acho ver. que é isso então o episódio de hoje, né, pessoal? É isso. Muito obrigado pela companhia. Espero vocês no próximo episódio. Jaca! 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 Por essa Boa. eu não esperava, não. A ideia agora é começar a fazer todo episódio diferente.